esforço, né? Então, as condições são essas. Então, Luana, então já está gravando? Tá bom. Então, pessoal, bom dia aqui para mais essa reunião do Grupo Direitos Humanos da Tributação, com a presença da Luana, que teve essa disposição de organizar, assim, a apresentação e a abertura aqui do link e tal. E a Emanuela, o Daniel Salomão, Vinícius e a Mauritânia também, né? Então, vamos começar a reunião com uma participação, aliás, uma apresentação do Vinícius, que está, diga-se já, fazendo esforço, porque está em viagem, né? E está no aeroporto, talvez às vezes tenha algum barulho, mas é por isso, pessoal. Então, aí sabendo qual é o barulho, é inevitável. O Vinícius vai fazer um esforço aqui para fazer a apresentação, e depois o Daniel também tem uma outra apresentação, e aí já temos um bocado de assunto para discutir até o momento que a gente quiser. O Vinícius, a apresentação seria de 10 a 15, né? Para depois a gente ter tempo de debate assim. Aí depois, se tiver mais tema, a não ser que tu queira dizer, olha, tem que apresentar algo mais agora porque eu vou sair e tal. Mas, então é isso. Então, Vinícius, a palavra está contigo. Tá bom, gente. Bom dia aí. Bom dia a todos. Professor Humberto, Manuela, Luana, Mauritânia e Daniel. Prazer aqui estar com vocês mais esse encontro, né? Hoje um encontro um pouquinho mais reduzido, né? Em virtude das baixas que a gente teve durante a semana. Mas, enfim, como o professor falou, eu estou aqui no aeroporto, vou fazer uma pequena introdução sobre esse tema da reforma tributária. Peço já desculpas se vier algum chamado de voo e vocês... tá vindo agora. E vocês não me escutam direito. Mas, enfim, eu acho que a gente está num grupo pequeno aqui e isso vai permitir um debate bem aprofundado. Então, eu vou fazer uma explanação bem inicial mesmo, superficial, assim, para a gente identificar alguns pontos da reforma que merecem debate e dar oportunidade para todo mundo falar um pouquinho mais, aproveitando que hoje tem menos gente nessa reunião. Não preciso explicar para vocês, né, dos problemas do nosso sistema tributário. Acho que a gente tem vários problemas. Um deles é a alta carga tributária e o outro, não tão grande ou maior, a complexidade. Essa complexidade ela afeta especialmente os tributos sobre o consumo, dado nosso sistema federado, né? A gente tem tributos, repartição de competência, né, entre vários entes federados e daí já se tem inicialmente uma complexidade bastante grande. Parecia que seria simples dividir a tributação entre tributos sobre mercadorias, tributos sobre serviços e, adicionalmente, um tributo sobre mercadorias industrializadas, mas a gente teve um crescimento muito grande das contribuições que incidem sobre faturamento e, portanto, acabam incidindo sobre a venda de mercadorias e também a prestação de serviço, que é PIS/COFINS. Então, nós temos, tanto no âmbito da União, do município, quanto do Estado, uma tributação muito grande sobre o consumo. Bastante representativa no montante pago pelas empresas, né, e, portanto, sempre uma tributação sempre em xeque. Né? Essa distribuição entre entes da federação é bastante complexa, mas ela é agravada por conta de várias características que esse tributo tem, especialmente o ICMS e IPI, que tem a seletividade, e isso cria diversos contextos de tributação diferentes de estado para estado, né, em virtude de produtos que têm uma tributação diferenciada, produtos que têm um benefício fiscal específico, produtos que são tributados de determinada forma no estado, diferentemente em outro estado. Então, portanto, esse é o tema escolhido, né? Eu acho que no mundo inteiro para se ter uma reforma tributária, uma primeira discussão sobre reforma tributária. Quando a gente trata de tributos sobre consumo e sobre a renda, normalmente a gente trata simplesmente de simplificação e redução da carga tributária, ou tornar a carga um pouquinho mais justa. Quando a gente fala de tributo sobre consumo, a gente está sempre buscando, né, uma unificação, uma simplificação e uma transparência. O tributo sobre consumo está sempre dentro do preço da mercadoria. Tem países que têm uma transparência um pouquinho maior, que a gente consegue ver na compra do produto, no consumo do serviço, aquela tributação, mas no Brasil, também por conta dessa complexidade que eu já falei, está tudo muito escondido. Então, daí a necessidade de a gente fazer uma reforma. Né? E a gente começa a falar da reforma especialmente sobre a PEC 45, que é uma PEC bem pensada, bastante pensada, assim, muito tempo pensada e estudada. E ela parte de alguns pressupostos que a teoria nos indica que seriam elementos essenciais de um bom tributo sobre o consumo unificado.
um bom IVA ou um bom IBS. Essa PEC, vocês sabem, ela foi gestada, né, dentro do Centro de Cidadania Fiscal, especialmente pelo Bernard Api, mas também pelo pessoal da USP, né, o Eurico Desante, hoje em dia encampada também pelo pessoal da FGV, e conta entre os teóricos com bastante apoio. A PEC 110 é uma decorrência dela, com algumas diferenças, mas a gente pode mirar na PEC 45 como aquela que traz os elementos mais, pelo menos na teoria, mais essenciais de uma boa tributação sobre consumo. E os elementos são tributação no destino, base ampla, crédito amplo e alíquota uniforme ou, se possível, única, né? A questão da tributação no destino é uma coisa que, pelo menos ao meu ver, ela respeito todos os posicionamentos contrários, né? Mas ao meu ver é uma coisa mais que há mais concordância a respeito, né? Tanto que o ICMS e o ISS está passando por um processo de transformar a tributação na origem em tributação no destino. A gente viu agora com o DIFAL um aumento da tributação no destino, naquelas compras online. Já vem, é um processo que já vem desde 2015, e no ISS também, né, especialmente naqueles serviços, né, que se relacionam com planos de saúde e cartão de crédito. Hoje já tem uma transferência maior, né, da arrecadação para os municípios de destino. Eu reputo isso de uma justiça fiscal muito grande, porque a gente está tributando realmente onde há riqueza e deixando o dinheiro onde há riqueza, né? Trata-se de um tributo sobre o consumo, não faz sentido a gente tributar onde a produção ocorreu, mas sim onde o consumo foi realizado. Eu acho que isso, nesse ponto de justiça fiscal, é bastante relevante, mas a gente pode agregar também o argumento da diminuição da guerra fiscal. Hoje, quando a gente tem uma tributação na origem, na produção, os estados que têm mais força econômica conseguem dar mais benefícios. E isso vira um círculo vicioso, né? Mais empresas vão atuar nesses municípios ou estados porque tem mais benefícios e torna mais difícil ainda a situação dos municípios e estados de destino que não tem uma produção elevada, não tem muitas empresas prestando serviço. Se a gente mudar toda essa matriz para uma tributação de destino, basicamente diminui, se não a zero, diminui muito o problema dessa guerra fiscal, porque não vai haver mais necessidade de concentração, né, das empresas em determinados lugares mais ditos assim, desenvolvidos, né, estados mais fortes. Não tem por que uma empresa estar em São Paulo, se a tributação vai depender de onde está o consumidor dela. Isso vai permitir até uma desconcentração dessas cidades, vai ser repensado a necessidade de estarem as empresas nesses municípios e estados mais populosos. Eu acho isso bastante relevante, como eu disse, eu acho que é uma concordância bastante grande em relação a esse ponto. Enfim, outro ponto é a questão, né, do crédito amplo e base ampla. Acho que a maior parte do nosso problema na tributação sobre consumo é a fragmentação da base tributária, tributos sobre o consumo, sobre serviços, tributos sobre mercadorias e sobre mercadorias que são consideradas industrializadas. E se a gente tiver uma base ampla e unificada, né, não vai haver mais discussão. A simplificação é privilegiada nesse ponto, né? A simplificação, as discussões doutrinárias, as discussões judiciais, eu acho que se ganha muito com isso. Não precisa mais saber o que é serviço, o que é mercadorias, nesse contexto de produtos digitais que se perdem, né, nessa discussão. Claro que a gente consegue resolver com uma decisão judicial, né, ou com uma alteração legislativa em relação à lei complementar do ISS, né, definindo se aquilo vai ser tributado pelo ISS ou pelo ICMS, mas não precisar dessa discussão é um grande ganho, né, em termos de economia, de tudo esse contencioso que gera, né? Acho que é um ponto bastante relevante, especialmente nesse momento, né, que a gente está vendo vários avanços digitais. Discussão sobre licenciamento sobre uso de marcas, pode até estar resolvido com a inserção desses itens lá na lei de serviço, na lei complementar 116, mas não precisaria mais dessa discussão e não precisará mais dessa discussão em relação a produtos que serão criados daqui para frente. Acho que esse ponto também bastante consenso, né?
essa questão das tecnologias de streaming, por exemplo, que a gente precisou fazer uma alteração legislativa para decidir que tipo de tributos incidiria sobre esse tipo de produto, né? Não precisaria se a gente tivesse uma base ampla. Incide sobre tudo, basicamente sobre tudo que agregar, né, a uma empresa. Acho que é um avanço inegável, né? E, inclusive, a gente vai poder incluir na base dessa tributação algumas coisas que não são tributadas hoje, né? Como aluguel, ou como alguns tipos de licenciamento, ou enfim, vários produtos que escapam hoje da tributação do jeito que está. Não vai ter mais discussão. Tudo que for faturamento da empresa vai entrar nessa tributação. E aí a gente não deixa margem para nenhuma discussão. Inclusive, nesse ponto, é interessante observar o nome dos tributos, né? Porque a gente pode falar em imposto sobre valor agregado ou imposto sobre bens e serviços. E se a gente tratar de bens e serviços, a gente vai continuar nessa discussão sobre o que seria bem e o que seria serviço, e aquilo que não entra no conceito de nenhum desses dois itens. Na Europa, a discussão é mais sobre bens tangíveis e não tangíveis, incluindo serviços em bens não tangíveis. O IVA lá sempre discute isso, e quando tem alguma diferenciação em relação ao que é tangível e o que não é tangível. Mas o importante é a gente pensar que se trata de uma base ampla. Então, seria como se fosse um tributo sobre faturamento mesmo. Acho que é importante a gente pensar nisso para não começar um novo tributo já a partir de uma discussão sobre o que seria bem e o que seria serviço, né? Teria que ser tudo que entra, uma base totalmente ampla, realmente, para abarcar tudo, inclusive aluguel. Um rendimento de aluguel não pode ser diferente de um rendimento de prestação de serviço. Não pode não ser tributado, né? Assim, uma empresa que tem como objeto social aluguel de carros, aluguel de imóveis, não pode não ser tributada, enquanto outra empresa que presta serviços parecidos é tributada. Então, essa questão da base ampla é muito importante, e também a questão do crédito amplo, para evitar toda a questão de cumulatividade que a gente tem. A gente tem princípios de não cumulatividade no ICMS e no IPI, mas a gente sabe que eles são insuficientes, em função de toda essa complexidade, né, de postergação de alíquota, de crédito presumido, a cumulatividade acontece muito. A questão de a gente ter bases fragmentadas também reforça a cumulatividade. Por exemplo, se uma empresa consome serviço, ela não consegue abater do preço da sua mercadoria, né? Então, todo o produto, todo o ICMS incide sobre os serviços que foram consumidos pelas empresas, né? Então, mesmo que a gente tenha o princípio da não cumulatividade, isso é uma falácia, né? Uma falácia que pode ser ultrapassada se a gente conseguir fazer uma tributação com crédito bastante amplo, não só com uma base ampla, mas com crédito bastante amplo. Então, não tem mais discussão sobre o que pode ser creditado, sobre o que agrega mercadoria, o que não agrega mercadoria. Tudo que a empresa contratar ou comprar servirá, né, gerará crédito. Com exceção das empresas do Simples, mas o sistema ele acaba funcionando tão bem, transferindo a tributação para o consumo e tirando, né, o sistema como proposto, né? Claro, como vai ser aprovado a gente não sabe, mas transferindo a tributação para o consumo e retirando da produção, que basicamente as empresas, uma grande parte das empresas não vão querer ficar no Simples, especialmente quando elas estiverem no meio da cadeia produtiva. O Simples vai ser reservado para quem estiver no fim da cadeia produtiva, né? Não que será obrigado isso, mas na prática as empresas farão essa opção, se criado o IVA nos moldes que está sendo propostos, né? Outra questão que isso ajuda é o ponto das desonerações, das exportações. Hoje, apesar de muitos tributos serem desonerados da exportação, na prática a gente acaba exportando tributos, porque a gente não sabe exatamente o que está no preço daquele produto que se refere à tributação, justamente por conta dessa cumulatividade que eu estou falando. Então, eu consigo tirar o PIS/COFINS de uma receita de exportação, mas eu não consigo, ou o ICMS, mas eu não consigo tirar o ISS, né? A não ser que seja um ISS incidente só na operação de exportação, mas aquilo que está na cadeia produtiva não entra. Então, se a gente conseguir
estabelecer um tributo com base ampla e crédito amplo, as exportações poderão ser desoneradas com muito mais facilidade e muito mais, né? Ou seja, a gente vai poder vender nosso produto lá fora de uma maneira muito mais barata, porque hoje a gente não consegue. A gente consegue tirar os tributos que estão na última parte da cadeia, mas não conseguimos tirar aquilo que está embutido no preço. Então, é um ponto que muitas pessoas nem debatem sobre isso, ou talvez não enxerguem, como isso pode ajudar no barateamento dos produtos brasileiros e dos serviços lá na exportação. Acho que é um ponto bastante relevante também. E por último, o que eu passo aí para os colegas é a questão da alíquota única, uma alíquota uniforme, né, e de preferência única. Isso é um ponto que gera mais debate, porque no Brasil a gente tem um sistema federado e quando a gente faz uma unificação de tributos, a gente tira dos municípios e estados a possibilidade de fazer política pública com seu tributo, né? Então, é uma questão política muito séria, mas, teoricamente, um bom IVA funciona desse jeito, uma alíquota uniforme, justamente para diminuir a litigiosidade, de não precisar ficar discutindo o que é bem, o que é produto, que tipo de produto é, se o produto é um calçado, enfim, porque a seletividade que tem no ICMS, a seletividade que tem no IPI, faz com que a gente tenha diversas faixas de alíquota para diversos produtos e muitas vezes a gente não chega num acordo sobre qual alíquota deve ser aplicada no caso concreto. Então, tendo uma alíquota única, a gente diminui o problema da litigiosidade, da complexidade, e diminui o problema também da guerra fiscal, porque não vai ser possível diminuir o tributo por parte dos municípios e dos estados. Claro que eu já falei que a questão da tributação de destino já diminui bastante o problema da guerra fiscal, mas isso ajudaria ainda para evitar, para diminuir a complexidade. Mas esse ponto é um ponto que todo mundo já discorda, se vamos dizer assim, é um ponto que se for mantido na PEC, a PEC não vai ser aprovada. Tanto que nos outros IVAs do mundo já se tem alíquotas, mais de uma alíquota, né? Poucas, né? Nos melhores, poucas alíquotas, mas já se admite mais de uma. Acho que é impossível aprovar um IVA com alíquota única e uniforme. No Brasil, mais ainda. Agora, abrir espaço para qualquer tipo de benefício fiscal nesse sistema de tributação unificado, eu acho que já é um pouquinho mais complexo. Acho que, primeiro, que tem toda a questão dos benefícios fiscais, que eu sempre gosto de reiterar, que nunca cumpre o seu objetivo de diminuir a carga tributária, por mais que empiricamente a gente possa achar que eles diminuem o preço para o consumidor, na prática isso nunca acontece. Acaba se tratando de valores que são apropriados, né, por quem está na produção. A gente pode debater isso, mas assim, não há estudos que evidenciam a transferência dos benefícios fiscais ao preço do produto, até porque a gente vive num sistema de concorrência imperfeito, né? Então, assim, um sistema de concorrência perfeito, esses benefícios seriam transferidos para o preço do produto. Na prática, isso não acontece. Há diversos estudos assim, nesse sentido, eu acompanho bastante esse tema, gosto de acompanhar, então é um ponto que eu acho bastante importante. Mas, assim, como eu falei para vocês, já estamos aceitando, né, mais de uma alíquota, mas e a PEC 110 ela já saiu com a exclusão de, por exemplo, a Zona Franca de Manaus e outros benefícios fiscais, dizendo que esses não seriam afetados. Então, já veja que o projeto já começa aceitando a ter mais de uma alíquota, já começa com um sistema de simplificação tributária de determinado setor, de determinada região, de determinados produtos, o que nos leva a acreditar que esse ponto, se a gente bancar, não vai muito para frente, não vai permitir que a PEC anda, né? Mas eu acho que são um dos pontos mais relevantes. A questão de alíquotas unificadas e uniformes, especialmente uniformes, para evitar que a gente mantenha nesse novo sistema de tributação toda a discussão e litigiosidade que a gente já tem hoje. Acho que é isso, gente. Assim, para a gente
colocar o problema, colocar a questão. Não quero tomar o tempo de vocês, até porque estou nesse contexto aqui de barulho. E abro a palavra para os colegas, não sei se quem que vai me seguir agora, mas continua a discussão aqui, continua presente para a gente continuar discutindo. Tá bom? Professor, o microfone. Isso. Obrigado, que está estragado aqui esse material, daí eu tenho aqui com a mão aqui. Então, ótimo, Vinícius, muito obrigado, porque proporcionou realmente vários aspectos para o nosso debate aqui, né? Eu cumprimentar a presença e agradecer a presença do Epaminondas também, né? Então, todos já estão, a gente já se cumprimentou, então, agora. Eu vou passar a palavra, então, para o Daniel, que vai fazer outra apresentação, já tratando também de pontos que, claro, que já foram aqui levantados pelo Vinícius, mas, às vezes, em outro ângulo, né? E aí, depois, o pessoal já vai anotando, a gente faz o debate depois, né? Certo? Então, Daniel, podia apresentar tuas observações, por favor? Claro, primeiramente, obrigado, Vinícius, por esse overview aí da 45 e a 110, que, pelo que eu pude notar, realmente tem uma essência, uma tônica muito na simplificação das obrigações acessórias, na simplificação dos tributos, na simplificação da base, né? Mas tem questões que precedem a simplificação, e uma delas, a gente não pode falar em reforma tributária sem ter em conta como é que é o nosso federalismo, como é que é a nossa distribuição de competências, né? Nesse aspecto, né, algumas dimensões da distribuição aí intergovernamental de autoridade tributária, de autoridade fiscal, de autoridade financeira, elas vão se destacar, né? Por exemplo, quais que são as definições, qual que é a definição da área de distribuição exclusiva, como é que se dá a autonomia dos níveis governamentais para legislar sobre os próprios tributos, como é que é a autoridade tributária também do campo residual, que atualmente a gente sabe que é da União, como é que se dá o sistema de transferências fiscais, e esse sistema de transferências fiscais é o que vem se destacando ao longo do tempo, né, com os fundos de participação estadual, municipal, com as transferências da União, as transferências obrigatórias, né? E, por último, não menos importante, que é a autonomia para os entes governamentais tomarem seus próprios empréstimos. Como a gente sabe, tem situações que dependem de aprovação do Senado. Isso tudo, o sistema de financiamento vai definir como é que é a força dos governos para definir a sua própria agenda de gastos, né? Porque eles têm que ter essa possibilidade de se autofinanciar, né? E nesse sentido, óbvio que eu não vou abordar todas essas dimensões, mas duas aí se destacam aí quando a gente fala de reforma tributária, né? A primeira delas é a competência de autonomia legislativa para instituir seus próprios tributos, e outra relaciona-se com a área de tributação exclusiva, né? Então, a gente fazendo um passeio aí pelas constituições, a primeira Constituição Republicana de 1891, ela atribuiu ao governo central aí a competência privativa, se eu não me engano, para o imposto de importação, né? Aos estados atribuiu a competência para decretar, na época, a competência de imposto de exportação, de imóveis rurais e urbanos, de transmissão de propriedades, né? E a gente percebe aí que não tem nenhuma autonomia municipal aí. A partir disso, na Constituição de 34, a gente percebe aí uma iniciação de uma competência exclusiva dos municípios para instituir impostos sobre suas questões, né? A gente percebe aí uma grande importância dos estados para instituir imposto de vendas e consignações, né? Enquanto os municípios têm uma base aí de impostos sobre imposto mais imóveis, né? Que não tenha tanta
evasão aí da tributação, tem tanta flexibilidade como é o imposto de serviços, né, atualmente, mas se a gente institui um imposto sobre bens imóveis, a gente tem uma base mais fixa, fica mais fácil do município tributar, não tem essa guerra fiscal, né? Aí a gente já percebe que tem uma repartição, uma inauguração de uma repartição tributária, em que 30% da arrecadação é entregue para os estados e 20% para o município de origem da arrecadação, né? Depois, na Constituição de 37, a gente percebe poucas alterações aí, não tem muito avanço em relação à competência exclusiva dos entes, né? Uma dessas questões é que os estados perderam a competência privativa para instituir os impostos sobre combustíveis e foi para a União, né? Os municípios, nesse sentido, perderam a competência para tributar a renda aí das propriedades rurais, né? E o campo residual passou a ser dos estados, né? Para a instituição dos impostos. A partir disso, na Constituição de 46, teve pouco avanço também nas modificações de competência, né? Pelo contrário, em relação aos municípios, também teve uma inauguração, inaugurou aí uma competência de 2 novos impostos, né? Depois disso, na reforma tributária que aconteceu no período da militar, né? Teve uma competência de exportação que voltou a ser da União, né? Só que aí essa competência teve um impacto, essa modificação de competência teve um impacto totalmente reduzido, porque os impostos de vendas e consignações já estavam com uma boa expressão aí nos estados e já correspondia a mais de 60% das receitas arrecadadas, né? Então, não foi uma modificação que modificou profundamente aí a arrecadação, mas aí a gente percebe que a partir da Constituição de 88, né, houve um deslocamento da competência para os estados para tributar minério, para tributar combustível, né? Houve a desoneração das exportações, né? Mas o que realmente chama a atenção é a modificação aí no sistema de transferências, né? Especificamente aí dos fundos de participação, né? E aí a gente verifica uma reação da União aí, instituindo as contribuições que não precisam de repartição, e por isso que o IVA dual atualmente é o mais falado, porque a União iria instituir no seu âmbito a CBS, unificando aí os impostos, o imposto de importação, as outras contribuições, porque aí não precisaria distribuir, né, com os outros entes. Então, esse é uma grande pleito da União, né? E a gente percebe que existe uma maturidade do nosso sistema tributário nacional que talvez não comporte grandes disrupturas, né? E aí se fala em relação a esse conflito de estados e municípios sobre bens e serviços, mas se a gente parar para pensar, no CNJ, aquele mapeamento do CNJ sobre os litígios tributários, o imposto que mais dá problema, o que mais é judicializado é o IPTU, né? Por causa da questão da base de cálculo. As questões que são levantadas para o Supremo entre bens e serviços, a gente percebe que elas estão no campo residual de tributação. Não é o grosso da tributação, que é combustível, que é energia elétrica, é software, enfim, são questões muito específicas que, no meu entendimento, não justifica toda essa necessidade de unificar a base tributável, né? Porque justamente elas estão num campo residual. E tentando fazer um link aí com a questão da complexidade, a gente percebe que essa complexidade ela é consequência da federação que a gente escolheu. É necessário que haja uma base para o município, é necessário que haja uma base para o Estado, porque eles precisam de autonomia de financiamento. Porque atualmente a gente vê cada vez mais uma dependência aí da União, das transferências da União. E isso é muito ruim para a própria agenda política, para a própria agenda de definição de gastos dos entes tributantes, né? E aí a gente percebe nas reformas tributárias, nas PECs que a gente tem aí,
que existe um grande apelo à simplificação, a qualquer custo, né? A simplificação que é a solução de todos os problemas. Mas não, tem um artigo que é The Holy Grail of Simplification of Taxation, que tem uma expressão muito interessante, né? Que a complexidade é o preço que a gente paga por um sistema mais justo. E realmente quando a gente percebe a complexidade no nosso imposto de renda em relação às nossas deduções, isso é para buscar equidade, né? Ou talvez até uma determinada eficiência. Então, a gente tem que encarar as reformas, a gente tem que encarar as reformas que têm com objetivos do sistema tributário nacional que se encaminhem ou para equidade ou para eficiência. E a complexidade, a simplicidade, é o que vai regular isso, né? A complexidade é necessária, algum ponto de complexidade. Porque senão a gente vai voltar lá para a Inglaterra, que tinha um imposto cobrado, um imposto urbano cobrado sobre o número de janelas. Era um imposto no século, se eu não me engano, 18, super simples de ser cobrado, mas não tinha não buscava equidade, não buscava justiça, buscava unicamente eficiência. Então, a gente tem que realmente separar aí quais são os objetivos do sistema tributário nacional, né? E, no meu entendimento, considerando aí a maturidade do nosso sistema tributário, a dificuldade que seria em modificar campos de competência tributária exclusivos, né, que uma reforma mais tecnológica seria uma reforma mais adequada. Não uma disruptura assim, de tributação, mas uma reforma que privilegie aí legislação uniforme, como é a PEC 46, que ela simplifica já. Ela também busca a unificação de legislação dos estados, busca sistemas, busca a tributação com base no sistema de harmonização, né, para acabar com essa batalha aí de enquadrar um produto, se é chocolate ou é uma barra que contém chocolate, né? Enfim, algumas questões que a gente percebe alguns pontos de complexidade que a utilização do sistema harmonizado poderia dar uma solução mais adequada. Por exemplo, a gente percebe aí que os estados eles vêm buscando aí extinguir algumas obrigações. Por exemplo, aqui em Santa Catarina a gente tem projetos para extinguir a própria DIME, né, e utilizar aí o sistema público de escrituração digital como único sistema. A gente percebe que aos poucos, né, os estados buscam aí uma harmonização, buscam aí uma simplificação. Isso se dá muito na simplificação das obrigações acessórias, né? Então, são alguns pontos redutores de complexidade que podem ser tomados antes de ter uma reforma disruptiva. Assim. Um dos outros pontos é o próprio cashback, né? A gente percebe ali o cashback lá no Rio Grande do Sul, que tem um sistema que utiliza ali o Banrisul para fazer um depósito na conta corrente 2 dos consumidores, né? Porque não são os contribuintes, são os consumidores. Apesar de ser bastante restrito, né? Ter o máximo aí de R$400 por ano, e esses 400 eles vão ser pagos no limite de R$100 por ano, né? Isso não resolve a vida de ninguém. É um sistema que pode ser testado antes da gente inaugurar isso numa reforma, porque a reforma ela busca extinguir os benefícios fiscais, estou desconsiderando as exceções, né? E colocar benefícios subjetivos, né? Que seria por meio do cashback, né? Que seria por meio desse retorno do imposto para a sociedade, né? Mas é uma coisa que pode ser testada antes, não é, e está sendo utilizado como uma grande bandeira das reformas que poderia solucionar o problema dos benefícios fiscais. Mas eu entendo que não. Então, assim, a gente percebe que esses grupos de trabalho, né, essas discussões,
elas têm um condão de capitalizar politicamente os relatores, todo esse trabalho, enfim, mas não sei se elas estão preocupadas num sistema tributário com mais equidade, considerando o federalismo, né? O Vinícius levantou o princípio do destino. A gente percebe que o princípio do destino ele é utilizado na Europa porque a competência constitucional para instituir o IVA é da União deles. Então, é um princípio utilizado muito mais na tributação internacional do que na nossa tributação interna dos próprios estados, como é que se dá essa repartição. O DIFAL ele veio com uma solução bastante adequada, né, que pode ser expandida para outros, além de produtos que sirvam para o consumo final, né, porque é uma solução muito adequada, porque ela privilegia o estado de origem e também o de destino, né? A gente não pode privilegiar aqui somente o estado de destino, porque a origem ela também tem muito mérito ao promover o campo para a industrialização, a promover a infraestrutura. Então, talvez fosse um pouco injusto deslocar só o princípio de destino, né? Isso tem outras questões que implicam na possibilidade de aumento de fraude, de sonegação, porque a gente sabe que aqui a alíquota interestadual é menor, empresas poderiam simular a venda interestadual, mas porque a alíquota é menor, mas para entregar no destino interno. Então, assim, poderia favorecer determinados tipos de fraude. A tributação no destino, ela promoveria o interesse fiscalizatório apenas do estado de destino, já que a origem não ia ficar com nada, por que ela ia fiscalizar a origem? Então, assim, tem pontos que a nossa federação, a nossa opção constitucional por essa federação, justificam a não adoção de inúmeras medidas que estão nessas PECs 45 e 110. Né? Outra medida, a questão da uniformização de alíquotas, a gente tem sim que ter uma limitação, bandas de alíquotas mínimas e máximas, mas por que aqui no Sul a erva mate está na cesta básica e no Nordeste não está? Porque a nossa federação é muito heterogênea. Então, determinados produtos necessitam dessa gradação específica em cada lugar. Mas, assim, entendo que seja possível a utilização de bandas, né, de limites máximos e limites mínimos para ter a tributação. Então, não sei se eu já me estendi muito, a principal questão que eu coloco aqui número 1, consideração da complexidade como um objetivo a ser perseguido, que, no meu ver, não é. O que tem que ser perseguido é equidade e eficiência. Complexidade é um atributo do sistema que vai dosar aí o nível de equidade e de eficiência que a gente quer atingir. E o segundo ponto, que é a própria maturidade do nosso sistema tributário, que, no meu entendimento, não vai comportar essas modificações que a PEC 45 e 110 querem trazer, não. Tanto reconhecem isso, essas PECs 45 e 110, que colocam regras de transição aí de 2 décadas. Tanto reconhece a nossa federação como que vai ser abalada, que tem que instituir fundos de compensação. Porque a gente sabe que os estados produtores vão perder a arrecadação. Santa Catarina, por exemplo, vai perder a arrecadação, porque é estado eminentemente com a balança comercial interestadual superavitária. Ela produz mais do que compra. Então, assim, a gente percebe que tem muitas questões que não conseguem ser atendidas por essa PEC 45-110. Ela tem objetivos teóricos muito bons, né? A instituição de um IVA amplo, né? Mas, assim, talvez não seja isso que atenda melhor a nossa federação. São esses pontos que eu queria colocar aqui, né, da percepção que a gente tem aqui também, né, trabalhando na fazenda, né, a gente percebe que tem questões que têm que ser consideradas, né, e a gente percebe que alguns grupos, e aí especificamente as indústrias, podem se beneficiar, né, porque Santa Catarina, por exemplo, ela vai perder benefícios não vai poder instituir benefícios de importação. Ora, desde 2010, Santa Catarina, ela tem uma malha aí de benefícios para estimular a entrada de empresas que vão importar,
muito ampla. Se isso se acabar, como é que a gente vai atrair essas empresas, por exemplo, né? Então, assim, muito me preocupa essas reformas. Não acho que vai ter adesão dos estados, né? Isso é uma percepção minha. E sem adesão dos estados, entendo que não vai para frente esse modelo. Por isso que é necessário pensar uma reforma que é reformas que são menos disruptivas, que tenham a intenção de harmonizar mais as legislações entre os estados, e com isso haja uma redução da complexidade, né? Que é a redução da complexidade além da necessária, porque a gente tem que ter uma complexidade estrita, assim, tem que pensar no conceito de complexidade que seja estritamente necessário para o atendimento dos fins das políticas tributárias. Se a gente ultrapassar esse ponto, né, aí sim a gente começa a ver as externalidades negativas, né, que é a própria estimulação da produção, enfim. São esses pontos que eu queria trazer, né, um pouquinho mais melindrado, um pouquinho mais reticente com as reformas, talvez um contraponto aí da animação do Vinícius em relação às reformas, mas que eu acho que tem que ser considerado também. Ok. Obrigado. Obrigado, Daniel. Eu queria, inicialmente, aqui só trazer uma questão que eu vi nos debates, né, no GT que está na Câmara, que nós sabemos que tem um GT composto por 12 deputados apenas, que está debatendo na Câmara e recebendo em audiências públicas os interessados e os críticos, por exemplo, o setor de transporte fizeram, né, o presidente fez grandes críticas, vai ter uma carga aumentada com a alíquota única, com aquela mesma alíquota, e que isso vai ser repassado para o consumidor, ou até dentro da complexidade econômica também que existe, acaba que vai ser necessário que os municípios tenham que cuidar melhor, acaba tendo que conceder talvez algum subsídio mais, ou vai ter que assumir alguma despesa a mais para que as empresas de transporte consigam manter o preço quando essa alíquota vai subir e vai ficar difícil para os usuários. Então, problemas assim, eles levam... Bom, enfim, tem muitos problemas que eles levam nesse GT, só de 12, eles estão agora, o dia 6, né, a proposta deles, desse GT, na Câmara, cujo relator é o deputado Aguinaldo Ribeiro, que já foi relator da comissão mista, né, que depois analisou bastante já, mas foi parado o encaminhamento, foi decidido não votar, né? O governo, né, do anterior não quis levar à frente, o governo agora está querendo, mas é claro que está dizendo que está realmente interessado, mas vão surgir esses debates todos. E eu queria trazer também, né, então, nesses debates alguns chamavam a atenção a seguinte, né, são várias linhas, os interessados ali que vão sair ganhando, outros que acham que não, e tem também, digamos assim, aqueles interessados mais no que falou o Daniel agora, equidade e eficiência, mas assim, como é que fica a equidade, né? Como é que vai ficar? E aí dizendo, olha, se nós vamos discutir o sistema tributário brasileiro agora, nós temos um problema fundamental que é um diferencial enorme em relação ao mundo inteiro, ou seja, uma carga muito pesada sobre os mais pobres, né? Que então é a regressividade tributária. Ela não está sendo discutida. Alguns dizem, não, mas com a alíquota única haverá uma redução pequena da regressividade. Bom, essa redução pequena da regressividade é tão pequena, mas ao mesmo momento que aumenta as alíquotas, e vai ter, ao menos no primeiro momento, disse também que com a evolução da economia isso vai acabar beneficiando todos e esses preços acabariam se adaptando, etc. Mas, enquanto isso, vai haver situações em que os preços ficam, como esse do transporte que eu falei agora e outros, vai haver. Então, a regressividade... Bom, não, mas a regressividade, é dito,
vamos ainda resolver quando tratamos agora da reforma do imposto de renda. Por outro lado, também pode ser dito assim, se esse sistema agora for aprovado logo e se perceber que vai ter uma carga tributária, uma arrecadação boa com o IBS, ou, enfim, o IVA, fica mais difícil lá na frente dizer que precisa aumentar o imposto de renda. Na verdade, tecnicamente, a gente sabe que precisaria aumentar o imposto de renda, que é porque quando nós falamos em equiparar o IVA à Europa, mas na Europa o IVA é 30% da arrecadação. Aqui vai ser muito mais, atualmente é praticamente 50% da arrecadação dos tributos no Brasil, esse imposto indireto. Então, quando se compara o IVA, mas, por outro lado, lá eles têm um imposto de renda bem maior, e, além de que Estados Unidos, por exemplo, também é bem maior. No Canadá, que se compara aqui com as propostas aqui no Brasil, em relação ao IVA único, etc., mas o IVA único lá, o IVA tem um peso bem menor também do que essa carga de impostos indiretos aqui no Brasil. Então aí eu vejo, eu queria sempre destacar o seguinte, que os estados, eles têm esse único tributo, que é o ICMS. Eu digo único porque é o que sustenta realmente, né? Então, quando se diz que eles têm que que seria uma solução para reduzir essa agressividade no sistema, agora seria o cashback. Quando se diz que é o cashback, é um dinheiro que vai, então, ter que ser retirado dos cofres públicos depois de arrecadar. Não teria o benefício, não teria redução aí, e a Tatiane Piscitelli não veio hoje, mas eu acho que é ela que dá o exemplo assim, olha, com a alíquota única, as armas, que hoje tem uma alíquota maior, e o leite, que tem uma menor, vão ter a mesma alíquota no primeiro momento, né? Então tem esse problema. Agora fugiu um pouquinho que eu ia dizer não fugiu, que é o seguinte, então, para resolver essa questão, em relação ao leite, vamos então ao pessoal que consome produtos de cesta básica, vamos fazer uma devolução de recursos, mas quem vai fazer isso é o Estado. Então, alguns nesses debates já dizem, olha, tem Estado que tem uma arrecadação que não será tão boa, que terão até dificuldade de fazer esse cashback. Aí vem as minhas dúvidas em relação a isso tudo, que precisaria realmente aumentar o imposto de renda, vai ter que aumentar o imposto de renda, não é possível, no Brasil não é assim, nós temos que, quando se fala de reforma tributária, essa questão não se aponta, né, no momento, mas é claro, como o próprio pessoal do GT diz, não, pessoal, vamos nos concentrar aqui, que nós temos que fazer agora uma boa proposta para o IBS, para resolver essa questão, que o Vinícius também apontou bastante, que tem fatos do tipo de serviços, que são serviços ou são bens, e acabam nem sendo tributados. Então, teria algo aí a resolver nesse momento. Então diz o Aguinaldo Ribeiro, que é o relator desse GT, que vai apresentar, dia 6, um relatório, né, da discussão deles. Diz o Aguinaldo que temos que nos concentrar nisso agora. E depois, ele mesmo diz, o governo está prometendo que vai fazer um imposto de renda depois, uma reforma. Né? Então, porque, havendo um aumento do imposto de renda, aí, Daniel, realmente temos que trabalhar na nossa federação se o imposto de renda vai ser só federal, eles vão ter que distribuir mais imposto de renda para os estados, talvez. Aumentar o imposto de renda e distribuir mais para os estados. Bom, se aumentar, os estados já vão receber mais, né? Porque a base da participação fica maior. Que aí eles têm uma outra receita grande para poder reduzir, então, o imposto indireto. Porque assim, realmente, eles têm que cobrar imposto indireto, têm que cobrar alíquotas elevadas, estavam cobrando estavam sendo cobrados da energia elétrica, da telefonia, que o Supremo disse que daí são bens essenciais. A alíquota não pode ser aquela, baixou a alíquota, baixou também a arrecadação, vê que os estados estavam buscando a arrecadação dessa maneira. Bem, para terminar aqui, eu vejo esse impasse que tem, né,
para chegar na justiça tributária no Brasil, precisa aumentar o imposto de renda. E os estados e os municípios têm todos esses encargos, mas tem que sustentar isso tudo com imposto indireto. Então, precisaria aumentar o imposto de renda e recursos. Engraçado, e recursos distribuídos, partilhados para os estados. Engraçado que na Constituição de 88, inicialmente tinha até uma parte, um adicional do imposto de renda que seria para os municípios. Depois foi considerado, né, ninguém conseguiu implementar, não conseguiu implementar essa parte. Então eu só queria também já aproveitar para falar dois pontos mais, que é sobre a tributação só no destino. O Daniel destacou aí que já temos o DIFAL, que é a diferença de alíquota, que realmente já está proporcionando hoje um grande aumento para os estados consumidores, já ter uma arrecadação maior. Mas também os estados, não precisa ser só São Paulo, Santa Catarina, mas qualquer estado que tem uma indústria lá que está gerando necessidade ali de transporte público, de saúde pública, né, custos ali ambientais, etc. E aí vem o seguinte problema: quando ela vender mercadoria, né, vender a sua produção para outro estado, aí, Daniel, me parece que vai ser o seguinte, né? Princípio de destino. Não vai ter tributação para o estado que está enviando essa mercadoria, né? E vai ter que ser calculado a alíquota ali, digamos, de 17%, que vai ser para o estado consumidor. E esse dinheiro vai ter que ir para lá, através de toda a estrutura, que há uma complexidade aí, mas toda a informática hoje em dia no Brasil, que diz que está avançado, possibilita. Mas aí o Daniel e, pessoal, a minha pergunta, que até eu conversei um pouco ontem com o Valcir Gassen, que não pôde participar, e ele escreveu um livro sobre origem e destino, né? A tese dele foi essa. Então, aí, como é que fica a situação seguinte? Nas fases intermediárias aqui para essa empresa que está vendendo para o exterior, nas fases intermediárias ela pagou para Santa Catarina, digamos. Elas, uma empresa que forneceu uma peça, outra empresa que forneceu outra, ali eles pagaram, essa empresa que forneceu pagou imposto para o Estado de Santa Catarina. E a indústria aqui se creditou. Quando ela vende para Minas Gerais, o seu produto, ela não vai pagar nada para Santa Catarina. Mas pagou antes ao comprar as mercadorias. E esse crédito, agora o Estado vai ter que devolver. Esse crédito agora fica com a empresa para abater todas as suas vendas aqui dentro do Estado. Enfim, gera, me parece, uma redução, se for assim, uma redução, né, na arrecadação do Estado aqui, que é o produtor. Porque ele não fica... Bom, porque, como foi falado também aqui pelo Daniel, o critério aqui, o princípio de destino é aplicado principalmente, basicamente, a ideia é quando é para o exterior. E aqui nós aplicamos o princípio de destino. E aí, por último, aqui, queria falar em relação ao princípio de destino, né? E essa discussão que vai ter que ter, eu acho que, porque agora estão elaborando tudo isso, vai para a Câmara, aliás, vai aprofundar esse debate agora na Câmara, mas não sei qual exatamente os setores que vão, não vai direto para o plenário, e vão surgir todas essas discussões. Mas, no Brasil, quando há uma exportação, há manutenção do crédito. E uma grande discussão posta agora, defendida aqui nesses projetos, é que o governo tem que garantir a devolução, mesmo em cash, daí também, mesmo em dinheiro, para os exportadores. E, segundo dizem, o API, por exemplo, diz, olha, tem empresas que têm bilhões que não podem receber. Isso, bom, ótimo para essa empresa, mas ela conseguiu exportar, porque precisa ter mais competição no exterior, ela precisa de preços menores ainda, mas está conseguindo exportar muito bem já.
e até pelo seguinte também, que nós estamos, principalmente quando nós estamos exportando, por exemplo, ferro, porque aí essa empresa não tem tanta competição assim no mundo, né? Então não poderia talvez não ter tanto benefício. Aqui vem aquela discussão: será que sempre precisa não ter nenhum tributo na exportação e manter todo o crédito? Bom, agora a ideia do projeto é não acumulação plena, uma plena não acumulação. Toda e qualquer custo que teve uma tributação vai poder ser objeto de crédito, e isso vai gerar uma acumulação de créditos maiores. Significa que, como foi dito aqui, eles vão poder baixar o preço para exportação. Mas pergunto, vão baixar os preços aqui dentro também? Porque tiveram bastante crédito? Vai depender do mercado. Eu estou vendo o Epaminondas, né? Epaminondas, eu vou terminar agora aqui, mas depois não pode trazer, a questão do agronegócio, que tem várias discussões a respeito. Quer dizer, tem setores do agronegócio preocupados, e daí eles dizem, não, vocês vão ter bastante crédito agora. Bom, quem exporta no agronegócio, o exportador, talvez não fique tão preocupado que tem a não incidência para o exterior. Mas quem vende aqui dentro, que não seja um exportador de agronegócio, ele fica na dúvida, porque vai aumentar as alíquotas e cada produto que ele vai comprar também vai ter. Então, aí você vai poder manter o crédito e, no final, vai dar tudo certo. Bom, pessoal, terminando com essa palavra que no final vai dar tudo certo, é porque me parece que um pouco assim a economia, os economistas estão dizendo, olha, faz essa reforma, alíquota única, e depois dá tudo certo. E tem alguns levantamentos que dizem que há essa possibilidade, mas, enquanto isso, talvez, mas tem o problema de aumento da alíquota num primeiro momento ou menos. Aí vão resolver com cashback. Né? Esse cashback é uma discussão bem interessante, porque gera também a gente pensar ali, surge, né, o problema ali de gênero, de raça, pessoas que estão sendo mais tributadas, e daí teriam, como é que vai ser esse cashback? É muito interessante para ver como os efeitos todos da economia, aliás, da tributação na economia e nas pessoas diretamente. Mas eu queria parar aqui, porque, como a gente vê, a gente pode várias discussões, e depois a gente poderia, nos nossos debates, claro, ir, como é que se diz aí, afinando, né, os pontos que a gente vai discutir ali. Então, Luana, eu deixo a palavra agora para... eu não sei se o Epaminondas quer falar um pouco sobre as propostas relacionadas, então, com um interesse específico levado lá no GTs, que é do agronegócio também, né? Tem dúvidas se seria bom ou não seria bom essa reforma. Eu acho que travou, acho que a conexão do Epaminondas. Enquanto não volta, eu vou aproveitar, então, a palavra, e aí, nesse meio tempo, talvez o Epaminondas consiga resolver ali um probleminha de conexão. Professor, primeiro, para parabenizar os nossos colegas, o Vinícius e o Daniel, que foram muito felizes nas explanações deles. Eu acho que eles conseguiram trazer, assim, um apanhado geral sobre essa questão da reforma e o que está sendo discutido. Realmente acaba um pouco para a gente comentar, mas eu queria fazer só uma parte a respeito do que o professor colocou agora. Eu havia até mencionado no nosso grupo de WhatsApp, que é essa questão, agora, né, um ponto específico, que é a questão da tributação sobre o consumo e o impacto dessa tributação na desigualdade de gênero e raça, né? A gente não precisa fazer progressões, imaginar ou estudar qual seria esse impacto, porque o Brasil já tem uma infinidade de estudos que tratam especificamente disso, especificamente da desigualdade de gênero e do impacto da tributação sobre o consumo, da tributação como se dá hoje, né? E aí há essa parte que o professor colocou agora, que, ao menos no primeiro momento, haverá um acréscimo de alíquota, né? Na população de baixa renda, especialmente nas famílias chefiadas por mulheres e mulheres negras.
Então, assim, os reflexos disso, né, dessa tributação, eles já estão mapeados e estudados. A gente não está falando de nada que a gente precise ver, a partir da reforma, qual será esse impacto, né? E aí, o que eu mencionei, inclusive, no nosso grupo, é a questão que me preocupa muito quando a gente fala de cashback, porque ele é uma solução muito bonita, né? Teoricamente, né? Ela é muito fácil, não, é simples, né? O sujeito vai lá, adquire os produtos, depois ele vai receber uma parte dessa tributação de volta por meio de um cashback. Mas a gente está falando de um país que ainda está no mapa da fome, né, mundial. A gente está falando de a maior parte da nossa população tem uma dificuldade muito profunda de adquirir alimentos, e a gente está falando de serviços essenciais e produtos essenciais. Então, a realidade do Brasil não é a realidade do sul do país, ou até mesmo das indústrias, né, dos produtores. A realidade, a maior parte da população, né, é essa população que ainda precisa decidir entre o que comprar para suprir a sua alimentação. Então, quando a gente trata dessa realidade, e aí a gente traz o conceito de cashback, para mim, né, me parece absolutamente utópico, porque eu estou partindo do pressuposto de que esse sujeito terá né, ele tem uma sobra dentro da realidade financeira dele de subsistência para adiantar um valor que depois será ressarcido. O que é uma realidade absolutamente utópica e contraria todas as pesquisas. Eu estou falando de pesquisas oficiais, o IBGE, né? Me fugiu agora o nome do nome do estudo que faz esse tipo de pesquisa. Eu até redigi com o professor Leonetti um artigo que tratava sobre isso. Então, quando a gente trata de tributação sobre consumo, a gente não pode simplesmente, e aí também trata de reforma tributária, e essa ideia de reforma fatiada, e o professor colocou, o Daniel também, nas colocações dele, é sempre o cobertor curto, né? Então, a gente vai fatiar, a gente vai pegar um pedacinho agora e confia em que vai dar certo, né? E esse confia que vai dar certo num sistema complexo, como bem o Daniel colocou, que é o nosso. Isso não quer dizer que ele é ruim ou bom, mas é um fato, né? Essa ideia de fatiar para depois, na etapa seguinte, supostamente corrigir uma eventual distorção dessa primeira etapa, numa realidade que a gente está vendo, onde a gente leva anos para conseguir discutir e aprovar uma pequena etapa, a gente pode sim estar criando uma situação absolutamente esdrúxula e de aumento de desigualdade que não necessariamente vai conseguir ser ajustado ao longo do tempo. Então, eu fazer uma reforma, eu aceitar uma reforma como essa, que implica num significativo aumento de carga tributária, para depois, no futuro, quem sabe, modular isso com uma nova reforma, aí sim, da tributação sobre a renda, por exemplo, a mim me parece absolutamente assim, arriscado e contrário àquilo que deve ser o pressuposto inicial, né? A gente deve fazer uma reforma para tornar o sistema mais eficiente, mais justo, né? Se eu não consigo ver claramente que essa mudança toda vai resultar num sistema mais eficiente, mais justo, por quê? Porque o pressuposto é que na sequência terá que ter uma nova reforma e uma nova reforma para ir modulando e equalizando isso. Me parece que a gente não tem a maturidade, como bem o Daniel colocou, a maturidade necessária para dar um passo como esse, talvez não da forma como hoje está se estruturado, né? Mas eu queria fazer só uma colocação, porque, para mim, a despeito da relevância de todas as outras questões que foram levantadas aqui, esta questão da tributação sobre o consumo, da eliminação dos benefícios fiscais todos, né? E eu também, particularmente, sou contrária a essa demonização de benefício fiscal, porque eu acho que ele serve realmente, muitas vezes, diante dessa complexidade toda, para suprir, para modular, fazer essa equalização. Mas eu acho que, para mim, me toca num ponto que é a realidade do contexto onde a gente vive, né? A gente não pode simplesmente importar uma solução, né,
existente num contexto absolutamente diverso do nosso, que me parece que é um pouco o que a gente encontra hoje. E das falas que eu vi, presenciei, dos autores do projeto, eu acho que há um pouco de apaixonamento pela tese em si, e aí um desprezo pelo como vai se dar realmente a aplicação dela, né? Eu acho que a gente precisa realmente melhorar o nosso sistema tributário, seja por meio de uma reforma ampla ou não, né? Mas é preciso que a gente tenha muito cuidado na forma como a gente executa essa proposta toda. Enfim, não quero me alongar, parabenizar de novo o Daniel, o professor Humberto e o Vinícius pela explanação. Obrigado. Deixa eu... Estava Olá. aberto. Tá, Emanuela, você vai falar? Sim, eu queria fazer algumas considerações também. Primeiro, né, parabenizar todas as falas, acho que elas são muito importantes e tocam em pontos diferentes, né, que não são diferentes no nível de importância, mas que tratam de aspectos diferentes das propostas. E eu sinto que uma das grandes questões que permeia essa discussão das reformas tributárias é que me parece que, de forma geral, a gente não tem, eu digo a gente enquanto estudiosos, né, a gente não tem muita clareza de como vai ser a operacionalização delas. E eu acho que isso é um grande problema, né? Porque se nós que lidamos diariamente com o direito tributário, acompanhamos discussões, ainda temos muitas dúvidas, me parece natural que uma parte da população tenha receio, né, em entender como isso vai ser operacionalizado, porque vai modificar toda uma sistemática, né, que, se bem complexa, a gente já está bem ou mal mais habituada, né? Trocando algo que já está consolidado por algo que não temos muita clareza do que vai ser, de que maneira vai ser consolidado. Em relação à fala da Luana, eu compartilho muito essa preocupação em relação à adaptabilidade à nossa realidade, né? Eu fico pensando que se na época da pandemia, com o auxílio emergencial, já teve vários problemas para a população aceder ao auxílio emergencial, porque precisava de um aplicativo para fazer um cadastro. Me parece que a ideia do cashback talvez esteja um pouco distante da realidade que a gente tem hoje, embora ideologicamente seja uma ideia que me pareça muito bacana, mas não sei se tão aplicável assim, né? Me soa um pouco como aquela ideia que surgiu há uns anos atrás de vouchers para saúde e educação, né? Que funciona em alguns lugares, mas que não acho que seja tão adaptável assim para a realidade brasileira, considerando toda a questão da desigualdade, né? E aí a gente entra num ponto que também me parece importante em relação ao desgaste político que toda discussão de reforma tributária gera, e me parece que essas reformas que estão em pauta, elas não são capazes de lidar com o que eu considero talvez o maior problema, que não é a complexidade, né, mas a questão da regressividade e da desigualdade, né, e eu fico me perguntando se seria essa reforma que a gente deveria estar discutindo nesse momento, ou se, por exemplo, falar de imposto de renda ou ITCMD não poderia ser um pouco mais propício para a gente se encaminhar a um sistema um pouco mais progressivo, né? Em relação eu gostei muito da fala do Daniel, quando ele fala sobre a complexidade, né, que a complexidade é o preço de buscar um sistema mais justo, e eu acho que sim, o sistema tributário brasileiro é complexo, talvez mais complexo do que deveria ser, mas a solução dos nossos problemas não está em simplesmente se desfazer da complexidade, porque a gente poderia acabar chegando em algumas simplificações meio toscas até, né, que não teria o problema da complexidade, mas que gerariam uma outra série de problemas. Em relação a um ponto também que o Vinícius não falou hoje, mas ele falou na palestra que ele deu na Unesc há umas 2 semanas, que fala sobre a questão do aumento da carga tributária dos setores de serviço, né? Acho que aqui é um ponto também que a gente pode repensar, que a gente pode pensar, né? É um dos problemas mais apontados da reforma, né? O aumento da carga tributária do setor de serviços,
eu acho que ele é uma questão, né? Mas a gente comparar hoje, realmente, os serviços, eles são subtributados em relação a produtos, a comercialização de produtos, né? E quem costuma consumir serviços, via de regra, são pessoas com um poder aquisitivo um pouco mais alto, né? Então, por si só, um aumento na tributação de serviços não me parece necessariamente algo ruim, mas a gente precisa ver como isso vai ser equalizado, e o que me parece é que falta um pouco de clareza em como isso vai ser feito, porque a ideia de alíquota única, que o próprio Vinícius, que é um defensor da proposta, né, diz que já se está abandonando, parece um pouco difícil pensar numa realidade num país tão grande como o Brasil, com uma infinidade, né, de serviços e de produtos que têm custos implícitos e explícitos bem diferentes, como a gente poderia pensar em ter só 2 outras alíquotas, não sei. Então, eu acho que o que fica são mais questões, mais dúvidas do que realmente uma certeza, uma opinião formada sobre as propostas de reforma. Isso, sem dúvida, é algo que me preocupa, porque me parece que vai avançando sem que a gente consiga esclarecer pontos que são muito nevrálgicos. Seria basicamente isso. Muito bom, Emanuela, muito bom. Perfeito, tuas considerações, costurando um pouco isso tudo. É só assim, em relação ao aumento, né, dos preços do serviço, aí é dito assim, olha, é dito pelos defensores, né, o API e outros, né? Bom, eles vão poder aproveitar todos os créditos, que hoje em dia não tem, né? Eles vão poder aproveitar todos os créditos. Mas aí, eu acho que até o Vinícius daí destacou, se for quem está fazendo o serviço e logo vendendo para o consumidor, daí já não vai ter como utilizar muito crédito, etc. Tem, em relação ao ITCMD que você falou, a proposta 110 fala em ITCMD. Agora, o problema é o Congresso daí, né? O problema é o Congresso, o problema... E aí vem o problema, lembrei agora, o problema da população toda do Brasil, né? Dos estudiosos, da academia e da população de poder participar desse debate, né? Poder para ter condições, é muito difícil, né? E aí como a Luana falou, o pessoal um pouco apaixonado, não, essa reforma vai resolver, né? E é igual à Europa, mas a Europa é diferente. Né? Como eu falei, a carga lá do IVA, que aqui, não é a mesma, então eles já têm um imposto de renda para resolver muitas questões, para nós falta arrecadação do imposto de renda para resolver essas questões. Eles têm várias alíquotas lá. Eles, por exemplo, no momento da crise da pandemia, eles resolveram ali, logo puderam reduzir alíquotas ou eliminar de máscara, etc., como aqui no Brasil. Mas se tiver uma restrição constitucional que não pode fazer nada, aí vai ser aquilo, quando é muito apertado, chega em certo momento, vai ter que alterar a Constituição, né? Porque se ela impede todas as possibilidades, como essa, por exemplo, da pandemia. Não sei como vai ficar. E aí, esse não sei, vem a questão também que está sempre sendo muito levantada pelos que debatem no GT, que é precisamos ter um texto agora, uma lei, uma proposta de lei complementar de como vão ser operacionalizadas vários aspectos. Por exemplo, o princípio de destino mesmo, como nós falamos antes, né? O Daniel, por exemplo, como é que vai exatamente funcionar, né, Daniel? E aí, pessoal, tem a transição aqui que nós não falamos, foi mencionado um pouco, né? Então, a transição tem 2 transições. Uma, que é para a sociedade, ou seja, para as empresas e os consumidores, né? Para a sociedade. Aí ela é mais curta, tá? Ela é, na PEC 45, nos primeiros 2 anos, extingue-se a PIS e a COFINS e é cobrada a IBS, certo? Mas é só isso nos primeiros 2 anos. Então, faz essa reforma, mas de imediato não é feito. Aí, depois de 3 a 6 anos, começa a haver uma redução gradual
das alíquotas do ICMS, ainda continua o ICMS, mas durante 4 anos, né, 3 a 6, 4 anos, aí começa a redução gradual das alíquotas do ICMS e do ISS, né, e a elevação gradual das alíquotas do IBS. Aí, muito bem, então chega lá no final desses 6 anos, teríamos então só o IBS e extingue-se o ICMS e o ISS. E em relação ao IPI, no 6º ano extingue-se o IPI e passa a ter algo que a gente não discutiu um pouco aqui, é o imposto seletivo. Esse imposto seletivo, eu falei que não se discute aqui, o Daniel, que você falou, mas a minha dúvida é o seguinte, esse imposto seletivo é só da União. E aí tem cigarro, que, na verdade, é agora uma arrecadação dos estados sobre o cigarro, então tenho dúvida também, eu não sei bem isso, eu não vi ainda como que vai ser essa arrecadação do seletivo. Fica só para a União ou eles vão daí distribuir? Porque eu não sei se vai ter a partilha, eu não tenho certeza. Né, são detalhes assim. Mas é cigarro e bebidas, fica para a União tudo, mas hoje em dia é uma boa arrecadação dos estados. Então, pessoal, tem essa que é na PEC 45. Na PEC 110 é um pouco diferente, e daí tem essa é para a sociedade. Aí tem a transição, que é para os entes federativos, ou seja, aqueles, como foi mencionado também aqui, para terminar, que começa a ter uma perda, por exemplo, com base no princípio de destino, alguma perda para os estados produtores, ou em outras situações, uma redução da arrecadação, e aí vai, então, ter um prazo longo em que, de alguma maneira, que eu não estou bem lembrado aqui, porque também tem fundos que pode ter, né, para suprir esse encaminhamento até chegar a um momento em que né, realmente passa a se vigorar totalmente o princípio de destino e origem, né? Então tem, por exemplo, na PEC 45 é 50 anos, então 50 anos na PEC 45 é a transição entre entes federativos, que é a redução linear da receita proporcional ao ICMS e o aumento pelo IBS. Mas, nos primeiros 20 anos, eu teria, então, pela 110, teria um fundo de 3% do IBS para compensar a perda de receita dos estados e municípios. É complexo, né, Daniel? Porque fala-se em simplicidade, mas tem certa simplicidade que acaba gerando outras complexidades. Então, e complexidades subterrâneas, complexidades ou problemas mesmo que não se percebeu logo, né? Eu acho que o próprio Vinícius mencionou aqui que quando se fala em bens e serviços, isso pode gerar discussão também, e nós vimos que chegou no Supremo Tribunal. Quem diria que essa questão de base de cálculo, tirar o ICMS de base de cálculo, para mim seria, assim, algo contábil, porque não é científico. Então, quando uma lei diz, olha, a base de cálculo vai ser essa, mas está incluído o ICMS. Bem, o próprio ICMS está incluído sobre ele, o que já é, digamos, não é lógico isso, não é econômico, mas é a lei. Por que a lei disse assim? Então, a alíquota fica 17%, porque se for separado, aliás, se for por fora, a alíquota realmente tem que ser maior, porque a alíquota efetiva, né? Então, isso talvez simplifique, não sei. Digamos que você dá uma alíquota menor e inclui ali o tributo que está. Não, então retira tudo isso, limpa aqui, limpa. Bom, então vamos aumentar as alíquotas, que é como se fala, a defesa da alíquota de 25% única é porque ela é por fora. E por aí vai, né, pessoal? Então, agora a gente começa a discutir e talvez vai ter outras questões, mas eu sei se o Epaminondas, então, teria algo já também a falar.
Bem rapidamente, professor, aquela hora caiu minha conexão aqui, está muito ruim a internet aqui hoje em Cuiabá. É assim, é com relação a... Está relacionado ao agronegócio, mas também é uma questão uma questão que envolve aspectos sociais, para reflexão nossa aqui. Desde 96, né, pela Lei Candir, os produtos destinados para exportação, os produtos primários e os semi-elaborados, eles são desonerados do ICMS. Então, não tem tributo, não tem imposto. O que ocorre? Vamos pegar o exemplo de Mato Grosso, nosso estado aqui. Eu anotei aqui porque, bem rapidamente, entre 2006 e 2016, em 10 anos, Mato Grosso perdeu 40 bilhões de reais com arrecadação. Os produtos foram destinados para exportação, Mato Grosso deixou de arrecadar 40 bilhões em ICMS. Muito bem. Aí o governo federal, a preocupação que eu tenho no momento também, é o tal de faz de conta. Faz de conta que eu vou resolver e faz de conta que vai ficar tudo bem. Ele criou o FEX para poder devolver para os estados essa perda financeira, monetária. Criou o Fundo de Auxílio Financeiro para os estados. Aí, desses 40 bilhões, a União só devolveu para o Mato Grosso até agora, nesse período de 2006 a 2016, em 10 anos, devolveu apenas 5 bilhões de reais. Aí, com a reforma, como que fica essa situação? Ao que eu li até agora, ao que eu entendi, porque também tem coisa que não está confuso, igual o próprio professor acabou de falar, como que vai ficar essa situação? Continuam as situações, por exemplo, dos estados mais periféricos, que é chamado por alguns, tipo Mato Grosso do Sul, Goiás, que dependem muito das exportações agrícolas para sobreviver. Mato Grosso do Sul, Goiás, vamos pegar o Tocantins, o próprio estado do Pará, que está se destacando também nas exportações. Eu acho que, na realidade é um engodo nisso aqui, porque não há uma preocupação, o Daniel, ele pode me corrigir, pode também expor o ponto de vista dele, em tirar o engodo assim, Daniel, no sentido de tirar esse centralismo da União. Na verdade, acho que a tendência é que os estados federados continuem, professor, dependentes da União. Aquela velha história que vem desde a época da década de 20, de 40, na época da política do coronelismo. Os estados com pires na mão, com chapéu na mão, na União, mendigando, pedindo, por favor, me repassa recursos, para ver a dependência política desses estados federados. Então, eu não, assim, para mim concluir aqui, que é bem profundo, eu queria desenvolver um raciocínio mais aprofundado, mas haja vista o adiantar do horário, e eu perdi a conexão aquela hora, também me perdi um pouco aqui no meu raciocínio. Na verdade, o meu pressentimento, assim, o que eu captei até agora, é que não há uma vontade sincera de mudar este cenário que já vem se delineando aqui há décadas no Brasil. Os estados federados continuando dependentes da União. Aí o que ocorre? A questão, para terminar agora de vez, por exemplo, a questão social, professor. O que adianta? É aquela coisa, o Brasil continua naquela formatação que eu concordo plenamente de exportador de matérias-primas ou de produtos semi-elaborados para os produtos ricos, para as metrópoles. É o papel da periferia, os países latino-americanos, do qual o Brasil está incluído, a continuar exportando. Então, veja bem, desonera-se o tributo para a mercadoria poder chegar mais barata lá para o consumidor europeu, seja na carne, seja nos subprodutos da soja e outros produtos do agronegócio brasileiro, e ao passo que internamente a nossa população fica a ver navios. Por quê? A renda nossa cada vez mais concentrada, cada ano que passa a concentração aumenta, a concentração da renda aumenta no Brasil, e não se discute, por exemplo, por que não desonerar todo tipo de tributo para o consumidor interno. Eu não vejo essa discussão assim de forma séria. Há uma superficialidade nisso tudo. É uma angústia que eu tenho, professor. Eram essas as palavras, mas é para reflexão. Nossa.
Não sei se eu consegui, assim, expor minha angústia. Muito bem, muito bem. Ficou bem clara essa sua preocupação. Em relação agora às exportações, como eu falei antes, né? Assim, é defendido com paixão também, Luana. Olha, eles dizem, né? Quem defende bastante, nós precisamos de uma não cumulatividade plena, até uma palavra bonita, plena, plenitude. Então, uma não cumulatividade plena, ou seja, economicamente, né, todas as despesas, aí diz assim, claro que se um sócio usar alguma coisa, aquilo lá não tem bom, também seria, né, mas todas as despesas de serviço também, daí, né, de serviço, tudo que hoje, mesmo uma empresa de agro não utiliza um crédito ali para depois abater no ICMS, um crédito do serviço que utilizou, esse serviço agora vai estar dentro do mesmo imposto, vai gerar crédito. Bom, aí temos quando a empresa de água que vende dentro do país, aí ela vai utilizar esse crédito e vai pagar um imposto que seria até uma alíquota agora, que seria maior. Mas quando é para o exterior, ela vai utilizar todo esse crédito e vai guardar esse crédito. Mas aí como é que fica o Mato Grosso? Esse crédito que essa empresa guardou vai ter que devolver. Bom, essa empresa que exportou, digamos a JBS, não sei, exportou, ela fica com crédito, e tudo que vender aqui no Brasil, ela vai ter mais crédito ainda para não pagar, porque daí eles têm o crédito mantido na exportação, e eles deixam de pagar nas vendas, porque utilizam nas vendas, e vai ter mais crédito ainda. Tudo isso beneficia realmente a exportação. Aí vem a questão, né? Essas exportações, mas os custos, as questões ambientais, os riscos, etc., que toda essa exploração econômica não é só na agro, é qualquer indústria, tudo que gera, e necessidade de saúde pública, etc. E quando é extrativismo lá, porque ainda agro é planta e planta, agora quando é extrativismo, que depois recursos não renováveis, o que nós estamos mandando para o exterior, depois vai acabar. Por exemplo, petróleo. Os Estados Unidos guardavam o petróleo, não sei como é que está fazendo hoje, para a posteridade. Enfim, então tem esses problemas. Eu não sei se alguém queria ainda manifestar alguma palavra final aí, para a gente poder concluir. Só compartilhar aqui a animação do Epaminondas em relação aí à compensação da União em relação à desoneração das exportações, né, que muito se previu na Lei Candir, mas foi meio fiasco. A gente tem uma mais recente que não dá certo essa centralização, agora na Lei Complementar 94, que colocou energia elétrica, combustível e comunicações como essenciais, né, diminuindo aí a alíquota modal, e a União falou que compensaria as perdas dos estados no que excedesse, se a perda for maior que 5%. Só que qual que é o problema disso aí? O critério feito pela União, quando mexeu na competência dos estados, só que qual é o problema? De 2021 para 2022, a gente experimentou uma inflação de quase 10%. Então, a arrecadação cresceu. Mas foi o imposto inflacionário. Então, basicamente, os estados não tinham direito à compensação, poucos estados tinham direito a alguma compensação, porque não teve realmente um crescimento real da arrecadação. E aí tem que ir no Supremo lutar pela compensação. A gente sabe que esse é um sistema que não dá certo. Nas reformas a gente tem os fundos de distribuição, né, que seria um fundo de compensação, mas não ficou claro como é que vai se dar essa compensação pelas perdas dos estados. Enfim, a gente tem exemplos que podem já denunciar aí que esse sistema de compensação não é automático, não dá certo, tem briga, né? São 27 entes federativos que vão brigar também por uma parcela maior, e os critérios são definidos pela própria União, né? Pelo próprio ente que repassa, né? Então, assim, isso é muito problemático. A gente sabe que o Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia não é bem receptivo aos estados em relação a isso, quando eles vão demandar algum tipo de compensação. E é mais um problema que vai agravar aí a desigualdade interfederativa, né? Então, dividindo aí, a gente tem exemplos recentes de que não dá certo, realmente. Vou deixar a palavra para a Emanuele, que eu acho que ela também levantou a mão. Mas outro ponto que, assim, a gente fica procurando solução, mas o Vinícius levantou o problema aí
da falta de tributação de aluguel, né? O Beto falou sobre o ITCMD, mas, assim, não precisa de reforma para isso, de reforma constitucional. As soluções estão todas na Constituição, seja por um imposto residual, seja por meio de resolução do Senado, né? Se a gente quiser instituir um Digital Service Tax, que é para tributar os dados, que é o que tem são novas diretrizes da OCDE aí, que é uma forma de tributar essas grandes empresas que têm muita fuga de capitais, tipo Facebook, Meta, Google, enfim, de instituir um Digital Service Tax. Mas isso pode ser feito por imposto residual, assim, na competência da União. Só que não quer fazer, porque tem que repartir, né? Então, tudo que a União tem que repartir, sempre nos impostos residuais, ela sempre olha com maus olhos, né? Então, assim, só queria dividir essa questão aí do Epaminondas, essa animação aí em relação a sistemas de compensação, que realmente não dão certo. Manuela? Não, eu também é no mesmo sentido, só compartilhar a empolgação com o tema, né, da questão da desoneração dos produtos primários, que inclusive é um tema que eu estou bolando aí, pensando num futuro doutoramento, que se relaciona um pouco com a minha dissertação de mestrado, que foi sobre a dependência brasileira da exportação de commodities, mas foi uma análise mais socioeconômica, e tenho bolado aqui na minha cabeça uma ideia para vincular esse tema com como o nosso sistema tributário favorece a reprodução e a manutenção, né, da nossa matriz produtiva focada em determinados produtos que são de baixa complexidade econômica, que, né, não geram emprego numa quantidade tão expressiva, porque são campos que estão cada vez mais automatizados, etc. E basicamente seria isso, só assinalar como eu me empolgo pelo tema também. Possivelmente poderíamos, de repente, né, marcar um próximo encontro para discutir só esse tema das exportações, porque me parece que é um interesse em comum entre vários membros aqui do grupo, então poderia ser interessante. Bem, pessoal, então, a Luana teria algo a acrescentar, Luana? Não, obrigada, professor. Alguém mais quer dizer uma palavra final? O Salomão, não, o Daniel, você disse ali que não ia abrir o microfone rapidinho, mas fala aí rapidinho que estou ali, porque eu li só um pedacinho ali. A gente percebe muitas operações, né, que não favorecem aí o desenvolvimento do mercado interno. E uma delas aí é a desoneração total das exportações, né? Vai importar uma commodity, vai importar grão de café, vai em algum outro país, industrializa, coloca no saco, embala vácuo, e importa de novo, porque sabe-se que, pelo menos aqui em Santa Catarina, tem milhões de benefícios aí de importação, né? E tem uma desoneração ou algum diferimento, ou alguma redução de base de cálculo na entrada, e aí você tem uma desoneração da carga tributária do próprio produto, que poderia estar sendo comercializado internamente, né? É uma preocupação que não está nessas reformas, que deveria estar no próprio desenvolvimento do mercado interno. A ideia ali é que viva a exportação sempre, nenhuma preocupação com industrialização. A dissertação da Manuela é brilhante, né? Eu pedi para ela, mas a Manuela não consegui ler. Estou apresentado agora, mas eu li assim, sei lá, dei uma olhada, por isso que eu pedi, porque assim, um raciocínio... tem uma tese ali, né, Manuela, na dissertação, só que ela é uma dissertação, mas é uma tese, tanto que ela está falando em tese agora, porque daí aí aprofunda, assim, digamos lá, no embasamento, etc., mas sobre essa questão que está no coração da economia brasileira, da desigualdade também, porque daí tantos tributos, fica essa visão ainda de colonial, praticamente, como também o próprio Epaminondas, que está lá, no Mato Grosso, sentindo, assim, vendo, né, testemunhando tudo isso, assim, bem claramente. Então é isso, pessoal. Eu agradeço aí, né? Foi um prazer estar ouvindo todos aqui debatendo isso. Ficou gravado, né, Luana? Então pode ser que alguém tenha interesse, sempre é bom. Muito obrigado, pessoal. Se alguém quiser se despedir, alguma coisa, um abraço a todos.
Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Até tchau. mais. Obrigado, Tchau. doutor Humberto. Tchau, tchau. Tchau, Colegas. tchau. Boa tarde. Tchau. Tchau. Tem que encerrar a gravação para salvar, né? É o senhor que está gravando? Não, não é a Luana. Acho que é melhor pedir para ela. Não sei se vai salvar automaticamente. Ela sempre grava, não sei. Tá gravando, mas eu acho que ela tem que encerrar. Deixa eu só. Segura aí só um minuto, só para falar com ela. Com medo dela sair e não salvar. Uhum. Às vezes pode dar um branco desse, né? Já foi encerrado. Beleza. Falou, Ô, obrigado, Daniel, doutor uma Humberto. última coisinha. Daniel, qual é o setor que você trabalha? Onde é que é? Trabalho na fazenda, só de estou. Estadual? Isso. Mas você é fiscal ou é... Fiscal. Eu sou fiscal aposentado da Fazenda. De Santa Catarina? Sim. Que isso, sério? Vou até olhar aqui na transparência. Você trabalhava onde? Eu trabalhava, comecei lá em Curitibanos, né? Depois trabalhei por aí. Depois eu trabalhei na secretaria também, lá no final, trabalhei na secretaria. Na DIAT? Hein? Na DIAT aqui? Eu trabalho na DIAT aqui. No centro Direto, administrativo. divisão de... Não, é centro administrativo aqui, Diretoria de Administração Tributária. Mas na época era no centro, né? Administração tributária, mas qual é o... Porque antigamente tinha até divisão de tributação, não sei como é que é hoje. Tem alguns grupos especialistas, né? Porque nós temos uma divisão de tributação e divisão de fiscalização. Tem GFIS, GTRI, que é grupo que vai ver fiscalização, né? Tem GTRI que vê a parte mais jurídica, projetos de lei. Então é isso. Bacana. Então aí, agora, na época, o que eu vejo, assim, bom, eu entrei muito novo na fiscalização, estava na faculdade, até com 22, 23 anos, né? Então, sinto até hoje como eu, né, participava de várias coisas depois, quando eu estava ali na tributação, até a gente foi a Brasília algumas vezes, esse debate que estava acontecendo ali depois da reforma da Constituição. Então, nós ali trabalhando bastante na reforma da Constituição, ali teve um pessoal nosso ali, que tinha até contato com o relator, o Cabral, relator da Constituição, ele tinha contato com ele, um colega nosso ali. Hein? Bem bacana, assim, a gente... Sim, foi muito importante. Eu estou falando muito rápido, nem me lembro o nome do... Agora, como é que pode? Mas depois... Então é isso, Daniel. Realmente, aí depois entrei comecei a dar aula ali, né? Fiz concurso, mas posteriormente, já com 40 e não sei quantos anos, né, ali. Então, essa... Eu estava em Joaçaba, né? Eu estava olhando Joaçaba. Bom, aí é muita coincidência, porque eu nasci em Joaçaba. É mesmo? Eu trabalhava com o primo lá. Deve conhecer o primo, né? O primo continua atuando? Tá quase nos finalmente, né? Daqui a pouco sai. Mas ele, excelente chefe, excelente pessoa. Aí eu vim designado para cá, para Floripa agora, para trabalhar aqui. Tá. Beleza, então. Tá certo. Aproveitar e tocar também um doutorado, de repente, próximo ano. Muito bem, Daniel. Encerrar esse ciclo aí. Muito bom. Então tá, né? Legal, né? Legal que a gente é colega. Isso. Temos mais temos alguns que se formaram no direito aqui. Tem o Gilson, que é meu chefe. Como? Gilson. Mas tem mais gente. Não sei. Provável. Um que é um nome polonês, sobrenome polonês, que foi aluno aqui. Depois eu me lembro daí. Acho que ele continua. Um abração, então. Bom almoço aí. Falou, tchau. Tchau.